Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valberli Lima e venho trazer para vocês mais uma leitura bíblica. Você está preparado para ler a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus? Muito bem. Primeiramente, quero te pedir que você venha se inscrever em nosso canal. Depois, venha ativar as notificações se você quiser receber o momento em que estaremos transmitindo a palavra de Deus. Deixe o seu joinha, ou o seu arrafe, ou o seu gostei em hebraico. Também, se você quiser, ou esteja precisando de uma intercessão, que através da oração nós intercedemos pela sua vida, você pode deixar os seus pedidos aqui embaixo, nos comentários. Faça somente o seu pedido, não precisa explicar. Se for justo diante de nosso Deus, Ele entrará com providência, com certeza. Amém. Glória a Deus. Quero agora estar passando o nosso roteiro bíblico desta manhã. Há esperança para você aqui, dentro da palavra de Deus. Hoje é o dia 19 de novembro de 2022. Estaremos lendo 1 Pedro capítulo 2, Jeremias capítulo 33 e 34. E também estaremos lendo os Salmos 135. Glória a Deus. Uma excelente leitura bíblica para você. Primeiro a Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas, e toda a maledicência. Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de poder ele crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados, como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido.
E assim para vós os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por amor do Senhor, que é o Rei como soberano. Quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderadores, mas também aos maus. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que a glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, ou sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado
ao pastor e bispo das vossas almas. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os vassalados e contra a espada. Entre mentes, os caldeus estão entrando a pelejar, para os encher de cadáveres de homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar do qual vós dizeis, e há uma desolação, sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, e a voz dos que dizem, dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças, pois farei voltar a esta terra os seus exilados como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar, que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar a seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. E eis que vem os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naqueles tempos farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará em segurança, e este é o nome que lhe chamarão:
o Senhor é nossa justiça. Pois assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para oferecer holocausto e queimar ofertas de cereais e oferecer sacrifícios continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: acaso não observaste o que este povo está dizendo? As duas famílias que o Senhor escolheu agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor, se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tomem da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiadar-me-ei deles. Livro do profeta Jeremias, capítulo 34. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sobre o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe assim, diz o Senhor, eis que estou prestes a entregar esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, mas certamente serás preso, entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te fará boca a boca, e irás a Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor acerca de ti, não morrerás a espada. Em paz morrerás, e como queimavam por perfumes a teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim todos queimarão a ti, e te prantearão, dizendo, ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias ao profeta a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei Nabucodonosor pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laques e contra Azeca, porque dentre as cidades de Judá só estas haviam ficado como cidades fortificadas. A palavra que da
parte do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém para lhes fazer proclamação de liberdade. Para que cada um libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreus ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. E obedeceram todos os príncipes e todos os povos que haviam entrado no pacto de libertarem cada qual o seu escravo e cada qual a sua escrava, de maneira a não se servirem mais deles. Sim, obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e tornaram a escravizá-los. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz um pacto com vossos pais no dia em que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. E vos havíeis hoje arrependido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um a seu próximo. E tinhais feito diante de mim um pacto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, que havias deixado ir livre à vontade deles, e os sujeitastes de novo à servidão. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão e a cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de horror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que transpassaram o meu pacto, e não cumprirão as palavras do pacto que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, os mesmos que passaram pelo meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles se servirão de pastos para as aves do céu e para os animais da terra. E a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e na mão do exército do rei de Babilônia, os quais já se retiraram de vós. Eis que eu darei a ordem, diz o Senhor, e os farei tornar esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Livro de Salmos, capítulo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da sua casa, do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome,
porque ele é bondoso, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor deseja, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra o faraó e contra os seus servos. Que feriu muitas nações e matou reis e poderosos. A Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, ó Senhor, por todas as gerações. Pois o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há sopro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornarão os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó casa de Israel, bendizei ao Senhor. Ó casa de Arão, bendizei ao Senhor. Ó casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião seja bendito o Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Glorificado é o nome de nosso Deus, toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Assim, queremos agradecer a você que fez essa leitura bíblica nesse dia. Hoje é sábado, dia 19 de novembro de 2022. Glória a Deus, está saindo o mês de novembro e também está chegando dezembro, e com dezembro o final do ano. Estamos na nossa caminhada aqui no Brasil. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo, mas às vistas de todos são agora é a Copa do Mundo, né? Em que os países estarão ali disputando esta Copa. Então, muitos olhos estarão voltados para aquela região, aquele país, Catar. Então, não podemos dizer mais nada. É verdadeiramente os tempos sendo marcados pela história. Mas toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. O que podemos dizer é simplesmente que está aqui mais uma leitura bíblica feita, pronta para você. Quero te pedir que você inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha e,
simplesmente, se estiver precisando de uma oração, de uma intercessão, você tem um caminho para buscar alguém que vai orar por você, que vai interceder, que vai entrar na brecha, que vai interceder pela sua vida. Intercessor é assim. Não importa o problema que nós causamos, porque todos os problemas são causados por nós mesmos, né? Porque o nosso próprio Deus nos diz: do que se queixas? Mas nós estamos aqui, fazendo a vontade de nosso Deus. Como a palavra que nós lemos aqui no a última passagem do profeta Jeremias, capítulo 34, né? Em que desistiram de fazer a benevolência com seus próprios irmãos, quando Nabucodonosor já tinha deixado a cidade. Fique na paz, que Deus o abençoe e que você, ao aceitar o seu Jesus como único e eterno Salvador, não se arrependam, porque Deus dá um grande livramento para você. Mas se você voltar atrás, as coisas poderão voltar também, como foi nessa passagem que nós lemos aqui do profeta Jeremias, em que tanto o rei como as pessoas se arrependeram e todo mal voltou. Fique na paz, que Deus o abençoe. Até a nossa próxima leitura bíblica.